Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 17 de Nissan. Hoje é o terceiro dia de Pesach e o segundo dia de Omer até o pôr do sol, segundo dia do Omer e até o pôr do sol, o terceiro dia de Pesach. E na semana de Pesach nós temos aí leituras diárias, diferentes, tudo concernente exatamente à data específica. E a partir do próximo primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, nós estaremos aí na Parashá Shemini, ok? Então hoje nós estamos a 193 dias do ano 5781. E nessa tarde, em que nós estamos aqui, a tarde com a Torá, para iniciarmos a nossa live, eu quero deixar aqui no princípio um salmo, o Salmo 67, junto com uma prece por misericórdia da parte de Hashem, para que ele venha de encontro àqueles que estão angustiados, aflitos, bem como aqueles que estão em cativeiros, de forma injusta, principalmente nos dias atuais em que nós estamos vivenciando aí. Então a palavra, essa prece, do Salmo 67, ele nos diz assim, que é um salmo, um cântico de David. Que Deus tenha graça conosco e nos abençoe, que Ele faça resplandecer seu semblante sobre nós para sempre, para que teu caminho seja conhecido na terra, tua salvação entre todas as nações. As nações te louvarão, ó Deus, todas as nações te louvarão. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te louvarão, ó Deus, todos os povos te louvarão, pois a terra produzirá o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos dos mais remotos cantos da terra o temerão. Te imploramos, com grande poder de tua destra, que libertes o cativo. Aceita a prece de teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó reverenciado. Poderoso, te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram a tua unicidade. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua misericordiosa retidão. Poderoso, santo, em tua abundante bondade guia a tua congregação. Único e soberano, volta-te ao teu povo que está consciente de tua santidade. Aceita a nossa súplica, escuta nosso clamor, tu que conheces os pensamentos secretos. Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade. Amém. Então, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo aí, esses dias de pandemia, em que se abateu sobre o mundo, sobre as nações, então a nossa prece diária é importante, o nosso clamor a Deus é importante para que realmente essas preces através de salmos, por exemplo, seja a nossa prece junto a Deus, junto ao soberano do universo, para que realmente os dias maus venham cair por terra e aqueles perversos que estão no poder e estão aí procurando tirar a consciência de Deus das pessoas, das nações, a consciência de família, que os perversos não escapem ao tribunal celestial. Tendo em vista que uma boa parte das cortes supremas das nações estão corrompidas e seria a última esperança de que os alicerces, os fundamentos do mundo
de uma justiça real pudesse acontecer. Mas como estão abaladas, né, as cortes supremas das nações, pelos seus envolvimentos, né, dos seus juízes com a injustiça e a corrupção, então traz insegurança jurídica no mundo inteiro, e as pessoas acabam muitas vezes chegando aí a um ponto de desespero porque não tem esperança de justiça em lugar algum. Por isso é importante levarmos às pessoas a mensagem cada vez mais do tribunal celestial, através de salmos, através de palavras de oração, através de palavras de fé, de esperança, através das nossas súplicas diárias, para que de fato seja estabelecido a justiça divina acima de qualquer questão, né? Então, por isso, esse Salmo 67, ele nos fala dessa forma, né? Que o Eterno tenha graça conosco, nos abençoe e que Ele faça resplandecer o seu semblante sobre nós para sempre. Quando fala nessa questão do resplandecer seu semblante, significa que o semblante de Deus que seja elevado em nossa direção, em nosso favor. Dessa forma significa que o favor de Deus está à nossa disposição, está a nosso favor, né? Então por isso que o seu semblante venha resplandecer sobre nós, para que o teu caminho seja conhecido na terra. Dessa forma, nesse tempo de angústia, aflição e sofrimentos, que nós possamos levar esse caminho de Hashem, levarmos a salvação do soberano, único Deus, único Salvador, como diz o profeta Isaías, levar essa mensagem às nações, porque as nações te louvarão, ó Deus, todas as nações te louvarão. Então, para nós, não judeus, Benenor, a nossa missão é levar às nações, levar aos não judeus, cada vez mais a palavra da Torá, a palavra de Salmos, para que as nações possam louvar, sem sombra de dúvidas, ao nosso soberano, o nosso Deus. E as nações se alegrarão e cantarão jubilosamente. Por quê? Porque tu julgarás os povos com justiça, a verdadeira e perfeita justiça. Também guiarás as nações da terra para sempre, né? Nós estamos vendo aqui palavras de presente e palavras que estão conectadas diretamente com os dias da revelação do justo e do verdadeiro Mashiach, né? Em que a redenção, né? A redenção de todas as coisas, a redenção do povo de Israel, a redenção das nações. E por isso fala o salmista que as nações, todos os povos te louvarão, né? Então, principalmente através da era messiânica, todas as nações louvarão o único e o verdadeiro Deus e o único e verdadeiro Salvador, né? A idolatria e todas as enganações espirituais cairão plenamente por terra. E através de Mashiach, né? Através da sua ação, do seu reinado, isso vai acontecer que a partir de Jerusalém sairá a palavra da Torá para todas as nações, e dessa forma se cumprirá então a profecia, que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, do único e verdadeiro Deus e Salvador, bem como através de Jerusalém sairá essa palavra da verdade, e assim, né, a terra será realmente coberta com o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar, né? Então essa será a única palavra real e verdadeira a ser levada plenamente para as nações, né? A verdade, né? Esta é a verdade real que liberta as pessoas. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá no mundo judaico, e no mundo das nações conhecido como
o Pentateuco, né? Então, essa é a nossa missão, de levarmos essa palavra às nações, para que realmente as nações já estejam, né, se preparando para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Na sequência desta prece, né, temos aí: te imploramos com o grande poder de tua destra, que libertes o cativo. Aqui o cativo, o sentido é tanto espiritual quanto fisicamente falando. Libertar o cativo da enganação religiosa. Libertar o cativo que injustamente ele foi encarcerado, né? Então são esses dois níveis em que nos fala sobre libertes o cativo. Aceite a prece de teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó reverenciado. A partir do primogênito de Deus, o filho mais velho, o povo judeu, ouve a prece de teu povo, né? E junto com o primogênito de Deus, o povo judeu, aqueles que somam-se com os judeus ombro a ombro, num serviço ao único e verdadeiro Deus, ouve a prece de todo o teu povo. Ó reverenciado, fortalece-nos, aceite a prece, ó poderoso, te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram tua unicidade. A princípio, a menina dos olhos de Deus, sem sombra de dúvidas, é o povo judeu, o filho primogênito, mas todos aqueles entre as nações que realmente abraçam a fé monoteísta com o fundamento judaico, ele passa também a fazer parte como a menina dos olhos de Deus. E assim, ouve, né? Nós te imploramos, guarda-nos como a menina dos olhos aqueles que procuram a tua unicidade. Unicidade significa o único e o verdadeiro Deus. Não há nenhum Deus além dele, nem antes e nem depois, assim como está escrito, né, através da Torá e dos profetas. Antes de mim, diz Deus, antes de mim, Deus nenhum se fez, depois de mim, nenhum se formou. Quer dizer que antes dele não existia Deus nenhum, porque só ele existia. Depois dele, quando ele veio e criou o mundo, criou o universo, depois dele, foi quando ele fez o tzimtzum, né, a contração, para haver um espaço para poder criar o universo. Foi isso que ele fez. Então, depois dele, né, nenhum Deus se formou. Ou seja, só há um Deus, um único Deus. Fora dele é tudo falácias, é tudo enganação, tudo mentira. Também continua a prece dizendo, né? Abençoa-os, purifica-os, aqueles que buscam a tua unicidade, concede-lhes sempre tua misericordiosa retidão, né? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, a nossa única e viva esperança é a equidade de Deus, a justiça de Deus, porque ela é, sem sombra de dúvidas, ela vem com misericórdia. Por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos aí dentro da graça bendita de Hashem, procurando conhecê-lo cada dia mais. E à medida que nós damos esse primeiro passo, essa iniciativa, eu quero conhecer-te como o único Deus, e nós nos colocamos no caminho para seguir nessa jornada, para conhecer a unicidade de Deus, então ele realmente começa a descortinar das nossas mentes todo o engano, ele tira as escamas, né, dos nossos olhos, para que nós possamos de fato conhecer a verdade. Então, qual é a única verdade que liberta? É aquela que está fundamentada nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá. Ó poderoso santo, em tua abundante bondade guia a tua congregação, único e soberano, volta-te ao teu povo que está consciente de tua santidade. Aceita a nossa súplica e escuta o nosso clamor. Tu que conheces os pensamentos secretos,
Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade, né? Nós estamos aí vivendo dias difíceis, e nesses dias difíceis muitas injustiças estão acontecendo, e nós precisamos, sem sombra de dúvidas, desse socorro, né? Do eterno, do soberano do universo, o único Criador, o único Deus, o único Salvador, o único que detém o poder, é o único que governa o universo, certo? Tudo é Deus, tudo está em Deus. Então, portanto, se a nossa confiança firmada estiver sempre nele, então não teremos motivos para ficarmos abalados, mesmo diante de tantas injustiças que nós estamos vendo, de tantas ações que nós estamos percebendo, não somente no Brasil, mas no mundo, onde um governo, um sistema, um globalismo quer dominar o mundo, os povos, as nações, né? Nós não podemos esquecer que aquele que é o único Criador, aquele que é o único que governa com poder o universo, o mundo. Não podemos esquecer que eles precisam realmente da permissão de Deus, se pode ou não dominar o mundo. E como nós estamos no limiar do 6º milênio, e a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo, e que seja em nossos dias, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, eles não poderão fazê-lo, porque aí iria retardar a revelação do justo Mashiach. Então, por isso, nós precisamos ser luz, essa mensagem de libertação, para podermos expandir as dimensões do poder da luz, do poder da verdadeira liberdade. E dessa forma eles continuarão caindo por terra, e cairão por terra sem sombra de dúvidas, certo? Então não olhe para o mundo de uma forma aparente, simples, superficial. Olhe, como diz o Salmo 121, né? Olhe para as montanhas, você olha para aquilo que está acontecendo diante de você, as situações, as injustiças, os governos ditatoriais, perversos, um sistema que quer trazer um governo mundial, um sistema que quer dominar através de um poder absoluto, socialista, comunista, quer dominar o mundo, as nações, o nosso Brasil. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, cada um fazer a sua parte, principalmente clamar a Deus para que isso não seja levado avante, e que as pessoas, os povos, também venham se quebrantar diante de Deus, buscar o socorro em Deus, para que realmente a resposta venha mais rápida, e dessa forma poderemos contemplar, sem sombra de dúvidas, como que os perversos caem diante do soberano do universo, ok? Então hoje nós estamos no 3º dia de Pêssar, é a semana de Pêssar, e nós estamos no 2º dia de Homer, da contagem de Homer. Então até o pôr do sol nós temos aí o 2º dia de Homer. Então, porventura, quem não fez a contagem do Homer ontem à noite, então sempre terão a oportunidade em A Tarde com a Torá de poder fazer a contagem do Homer conosco aqui também. Então, nesses dias, pela graça de Hashem, nesses dias que temos aí para fazer a contagem do Homer durante 49 dias, então A Tarde com a Torá estará trazendo aqui em todas as tardes a contagem do Homer, ok? Então, se porventura alguém perdeu por alguma razão a contagem do Homer ontem à noite, que é o momento ideal para se fazer, né? Que possa fazer aqui em A Tarde com a Torá, ok?
Então vamos lá? Conte. Hoje são 2 dias de Omer. E hoje nós temos então a Gevurah Behesed, que é a disciplina na bondade. Amor saudável. Essa é a mensagem que nós temos para esse segundo dia de Omer. Amor saudável deve sempre incluir um elemento de disciplina e discernimento, um grau de distanciamento e respeito pelo outro, uma avaliação da capacidade do outro de conter seu amor. O amor deve ser moderado e conduzido de forma apropriada. Pergunte a um pai que, em nome do amor, tenha mimado seu filho, ou alguém que sufoque o cônjuge com amor e não permite que o outro tenha seu próprio espaço. Amor com discrição é necessário para evitar dar àqueles que o usariam para perpetuar um comportamento negativo, né? Então esse amor saudável aqui que está falando nosso segundo dia de Omer, que é um amor saudável, é disciplina na bondade, né? Então esse amor saudável vem nos chamar ao elemento de disciplina e discernimento. Um grau de distanciamento e respeito um pelo outro. Uma avaliação da capacidade do outro de conter seu amor. O amor saudável, ele não pode ser um amor possessivo. O amor saudável é aquele que é moderado e ele é conduzido de forma apropriada. O amor saudável é aquela questão, que nem dá o exemplo aqui, né, de um pai que em nome do amor tenha mimado o seu filho, né? O amor saudável, ele não pode ser um amor mimado, né? Porque o pai que mima seu filho, na primeira oportunidade que o filho tiver no futuro de uma dificuldade, vai ser aquele bebê chorão, né? Então vai ser aquele bebê chorão, porque ele está acostumado a ser mimado, porque não foi amado de forma correta, de um amor saudável. O amor saudável, ele mostra a luz e a escuridão, o bem e o mal. O amor saudável, no caso específico aqui dos pais para com os filhos, vai mostrando de forma gradual, né? Paulatinamente, gradativamente, vai mostrando para os filhos na sua educação de acordo com a idade que ele vai adquirindo, vai mostrando para ele que nem tudo na vida é beleza, nem tudo na vida é maravilha, que nem tudo na vida é só sim, sim, existe um não, que nem tudo na vida é cheio de liberdade sem responsabilidade. Então o amor saudável, ele edifica. E dentro da questão da relação depois, né, que mostra aqui sobre a questão do cônjuge, né, com amor e não permite que o outro tenha seu próprio espaço. É o amor possessivo. Quando o amor entre o casal, seja de qualquer lado, né, é muito focado sobre o amor possessivo do homem sobre a mulher. Mas já teve vários casos aí de mulheres, por exemplo, que trouxeram estatísticas, né, do amor possessivo da mulher sobre o homem, né? E tem casos aí, muitos casos por aí afora, que, né, infelizmente não é só a mulher que apanha de homem, mas tem homem que apanha de mulher, por incrível que pareça, mas existe essa realidade aí também, né? O foco aqui qual que é? Indiscutivelmente, qualquer um dos lados, seja ele ou ela, o amor não pode ser possessivo. O amor, ele tem que ser saudável. É respeitar o limite um do outro. É respeitar realmente a questão de disciplina, discernimento. O amor saudável é trazer uma avaliação de capacidade, realmente assim, opa, eu estou começando a querer ser possessivo, como se eu fosse o dono dele ou como o dono dela,
e não é por esse lado. Nós somos dois crescendo juntos para um futuro melhor, como marido e esposa, né? Então, dentro desse campo aí do cônjuge, não sufoque com amor possessivo a pessoa amada, mas que seja um amor saudável, respeitoso, né? Onde realmente cada um tem o seu próprio espaço, né? Mas não dentro daquela questão independente, viu, gente? Tem muita gente que acha aí que porque existe o direito dele, o direito dela, que eles podem ser independentes. Negativo. Não é bíblico isso daí. Porque veja bem, o que nós temos em Bereshit, no livro de Gênesis, no princípio, o próprio Deus diz, portanto, deixará o homem a casa de seus pais e juntar-se à sua mulher, à sua esposa. E os dois não serão mais dois, serão um só. O amor saudável, um respeita o outro, limites do outro, o espaço do outro, mas não no sentido de independência. Infelizmente, com o tempo, né, chamado Era Moderna, o que aconteceu com a Era Moderna? O homem, como sempre, trabalhando, e com a Era Moderna veio aquela questão da mulher também trabalhar, o direito dela trabalhar. Isso ninguém tira, isso ninguém nega, certo? Não de forma absoluta. Ela tem o seu espaço, deve ser respeitado o seu espaço. Porém, isso não significa que a esposa ela tenha independência do seu marido. Há casos em que a esposa ela tem um salário melhor do que o marido e se acha independente. Eu faço o que eu quero e você faz o que você quer. Essa independência que não pode acontecer num casal. Se os dois não são mais dois, são um só, uma só carne, então significa que os dois têm que somar. Ó, aqui está o meu salário, ele diz, ela diz, aqui está o meu, vamos juntar o nosso salário, e agora nós vamos fazer o quê? Quais são as prioridades que nós vamos pagar, que está relacionado a nós, como casal, aos nossos filhos, a casa e demais questões que estão ali no sentido de que está ligado à vida dos dois. Então não há independência aí, né? Infelizmente o que tem muito acontecido por aí, e por que muitos casais estão se separando nessa era moderna? Por causa dessa questão de independência. E não o somar-se, não serão mais dois, serão um só. Então os casais hoje, de uma forma geral na era moderna, o casal hoje não é um casal, não é uma vida, são duas vidas. E quando se fala de respeitar o espaço um do outro, no sentido negativo da era moderna, né? Então é aquela questão, ela diz para ele, respeite o meu espaço, este é o meu salário. E eu faço dele o que eu quiser. Você faça do seu salário o que você quiser. Então essa independência, ela trouxe para a vida dos casais grandes desgraças. Por isso, esta é uma das questões que muitos casais têm se separado. E quem sofre com isso? Quando o casal tem filhos, o maior efeito colateral disso são os filhos. Por isso que hoje nós temos aí uma grande parcela de filhos sem pais, tendo pais. Hoje nós vemos uma grande parcela de filhos órfãos com pais vivos. Por incrível que pareça. Por causa da era moderna e dessa porcaria, dessa desgraça que trouxeram entre aspas, com a filosofia moderna de independência do casal. Cada um tem a sua própria vida e cada um vive a sua própria vida. Por que aumentou o número de solteiros que vivem isoladamente? Tem o seu apartamento, tem a sua vida própria, mora sozinho ou mora sozinha,
é a minha vida, é a minha realidade, é a minha independência e por aí afora vai. E onde está o mandamento de Deus que diz: crescei-vos e multiplicai-vos? Dentro dessa teoria de independência, o que tem acontecido aí? Apesar do mundo estar bem populoso, não resta dúvidas, mas aumentou o número de solteiros e o número de casais que no máximo tem apenas 2 filhos. Quando tem. Mas tem muitos casais que, em nome da independência individual, decidiram não ter filhos, até que, segundo eles, até fazermos o nosso pé de meia, né? Por enquanto não vamos ter filho. E tem casais aí que passam 10, 20 anos sem filhos. Aí depois chega uma idade aí, como diz o pregador de Eclesiastes, né? Chega o tempo em que nós não temos prazer nenhum. E aí? Não tem nenhum filho para cuidar dos velhinhos. Porque, entre outras razões, por que também se aumentou o número de asilos ou casas de abrigos para idosos? Porque tem aqueles casos, infelizmente, que filhos abandonam os pais e mandam lá para o asilo, né? Que é cruel isso daí, né? Sem sombra de dúvidas. Apesar que cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença. Mas, regra geral, os filhos, eles têm o dever de cuidar dos seus pais. Essa é a regra geral, sem sombra de dúvidas, certo? Mas dessa forma aí, né, os casais que optaram por não ter filhos, chega um certo momento da vida que precisariam aí de um filho ou uma filha ajudá-los, cuidar deles, não tem. Então vamos para o abrigo, que é melhor, né? Abrigo para idosos. Então essas inversões de valores da era moderna têm dificultado muito, sem sombra de dúvidas, a própria ação de Deus, porque as pessoas também têm deixado Deus de lado, né? Então nós precisamos sempre levarmos essa mensagem de Deus às pessoas, às nações, ao nosso povo não judeu, né? Então por isso o amor ele precisa ser saudável, né? Amor com descrição é necessário para evitar dar àqueles que usariam para perpetuar um comportamento negativo. À luz da Torá, à luz dos nossos sábios, à luz do nosso Rebbe, Menachem Mendel, à luz dos nossos rabinos, né? Por isso que homens e mulheres devem ter um amor saudável e de respeito mútuo, certo? Né? Respeito mútuo. Isso é muito importante. É muito importante. Por isso diz que o amor saudável, ele deve ser moderado e conduzido de forma apropriada. Apropriada. Por isso que os nossos sábios, tanto a Torá, nossos sábios, nosso Rebbe, nossos rabinos, né? Um homem não pode ficar num lugar sozinho com a mulher que não seja sua esposa, para evitar qualquer problema, certo? E mesmo quando há um contato não físico, né? Um diálogo, né? Um contato, que nem nós temos os contatos virtuais, celular, por exemplo, ou mesmo pessoalmente, sem se tocar, sempre deve prevalecer um amor saudável de respeito mútuo, né? Por isso, tanto o homem como a mulher deve sempre procurar andar de forma decorosa e não provocante, né? Então, por isso que nós já falamos aqui outrora, né? Para nós que estamos no caminho Benei Noach, né? É inadmissível que, por exemplo, ele, o homem, seja ele solteiro ou não, certo? Que ele, por exemplo, tire uma foto sem camisa e venha postar nos grupos uma foto dele sem camisa. É falta de decoro.
é falta de respeito, é falta de amor saudável, certo? Quer provocar sensualmente alguém? Então você está no caminho errado. Você está no caminho errado, né? Vai lá para as avenidas Brasil do mundo afora, e vai lá ser como diz, um objeto sexual. No caminho de Hashem, no caminho de Deus, não podemos dar espaço para um amor que não seja saudável, que tenha respeito, que tenha descrição, que seja conduzido de forma apropriada, moderado, sempre com respeito, ok? Então essa é a grande mensagem, né, que nós temos para o segundo dia de Homer. Então, né, diz assim: meu amor é suficientemente disciplinado? Os outros tiram vantagem de minha natureza generosa? Estou ferindo os outros ao tornar-me sua muleta em nome do amor? Estou magoando meus filhos ao forçar sobre eles meu sistema de valores porque os amo tanto? Respeito aqueles a quem amo, o meu amor é egoísta? Sou sensível aos seus sentimentos e atitudes? Vejo a pessoa que amo como uma extensão de mim mesmo e minhas necessidades? Levo em consideração a capacidade de meu parceiro para receber amor antes que eu o dê? Meu amor é dado de forma apropriada? A chuva é uma bênção apenas porque cai em gotas que não inundam os campos. Então, o pensamento, né? A chuva é uma bênção apenas porque cai em gotas, porque não inundam os campos. Quando a chuva ela é pesada, ela inunda e traz danos. Mas quando a chuva ela cai em gotas, aquela chuva suave, tranquila, ela realmente é uma bênção. Porque quando a chuva ela cai mansa, ela molha a terra, rega a terra, penetra no solo, renova os nutrientes do solo e faz com que a terra possa produzir de forma saudável os seus frutos que alimenta o ser humano. Trazendo para o campo do amor saudável é a mesma coisa, né? O amor, ele precisa ser dessa forma. Ele precisa ser, como nós vimos ali atrás, moderado e de forma apropriada, né? Eu e a minha esposa Edna, minha querida Edna, né? Nós temos aí um trabalho com casais, né? Desde os anos 1900, vamos arredondar a data, tá? Desde os anos 1980, nós temos trabalhado muito com casais solteiros e casais casados, né? Então, para os casais namorados, então a gente sempre aconselhou assim: não tenho pressa de comer o lanche, porque na hora que chegar a hora do recreio, você vai passar fome, porque não vai ter o lanche. Entendeu? Não seja apressado. Coma o lanche na hora certa, na hora adequada. Com detalhe, na hora de comer o lanche, seja sempre, como diz a regra a regra geral para a questão orgânica: mastigue devagar e bem os alimentos, para que você possa ter realmente um bom proveito desse alimento, né? A mesma coisa, o amor saudável que está nos falando aqui, né, nesse segundo dia de Homer, é a mesma coisa. Se você começa a viver intensamente o amor no tempo de namoro, certo? E não de forma
moderada, apropriada, certo? Passo a passo, momento a momento. Então você vai comer muito rapidamente, vai comer no momento errado e depois perde o sabor. O casal, desde quando começa a namorar, eles precisam nutrir o amor do futuro e não ficar limitado no presente, no momento. Vamos levar esse namoro a sério ou só é de brincadeira, só de momento? O que nós mais vemos nessa era moderna? Os namorados. Estamos namorando, vamos ficar. Se der certo, a gente continua ficando. Se não der certo, cada um vai para o seu lado. Casar? Para com isso. Nada de casamento. Vamos ficar. Então hoje o relacionamento de um casal mudou de nome, né? Ficar. O amor saudável está longe disso. Certo? Então não. O namoro sério, verdadeiro, real, é aquele que você nutre hoje, já vivenciando o futuro. Lá na frente. Tem um ditado que diz assim, né? Beleza não se põe na mesa. E alguém diz assim, mas não é por isso que eu vou comer no chão. Não é verdade? Então quer dizer, qual é a beleza? A pessoa procura a beleza física. E ele procura essa beleza física e casa por causa da beleza física. Só depois que quando os dois ficam debaixo do mesmo teto, vai acontecer o quê? Vão conhecer as verdadeiras facetas de cada um. E aquela faceta que parecia ser tão bela, transforma-se em algo feio, horrível. Quando chega a 1 ano casamento, ainda chegou a 1 ano, mas normalmente menos de 1 ano se desfaz. Por quê? Porque a beleza que foi colocada sobre a mesa, ela era vazia e vã. Mas quando aquele que diz, mas não é por isso que eu não vou comer no chão, é aquele que procura a beleza no interior da outra pessoa. Então, quando ele encontra essa beleza no interior da outra pessoa, a física, ela se torna secundária. E aí, ele realmente diz, beleza não se põe na mesa, beleza, tudo bem, tranquilo, mas eu não vou comer no chão. Por quê? Porque ele vai procurar a beleza interior da pessoa. E então, ele tem uma grande probabilidade de viver muito bem, 2 sendo 1. Ok? E dessa forma, amados, né? Por que diz que casal X são eternos namorados? Porque até aquele momento, eles não tiveram pressa para comer o lanche. Eles ainda estão namorando, ainda estão se conhecendo. E isso vai nutrindo o amor dia a dia e vai sendo um amor saudável. E aí se cumpre o que está escrito: não serão mais 2, serão um só. E isso faz com que a vida de 2 em um só seja algo precioso, maravilhoso. A mensagem para nós do dia 2 de Homer tem como exercício para o dia: ajude os outros nos termos deles, não nos seus termos. Concentre-se nas necessidades dos outros, mesmo sem demandar esforço. Ou seja, ame o teu próximo como a ti mesmo, mesmo quando se trata de casal.
ame o teu próximo como a si mesmo, ok? A gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Amém. Felipe Costa, que Hashem nos abençoe todas as bênçãos de um justo entre as nações, Baruch Hashem. Leucádia Pereira, Shalom amado, sou viúva 17 anos e 7 meses e uma solidão terrível, só mesmo Hashem para me dar graças. Leucádia, sim, a solidão é terrível, verdade, não resta dúvidas, que Hashem dê discernimento, graça para você e principalmente, né, força para que você possa continuar vencendo essa solidão, né, principalmente nas conexões com Deus e nas conexões com os Benei Noach, né, e que Hashem, se essa for a tua vontade, né, de ter um parceiro, que Hashem abre as portas celestiais para que ele possa realmente conceder a ti o parceiro ideal para que você possa viver aí dessa forma, se esta for a tua vontade, ok, Leucádia? Certo? Que mais que nós temos aqui? Felipe Costa, tenho 2 filhos maravilhosos, quero mais um. Aí você tem que conversar com a sua querida esposa, Felipe. Né? Não resta dúvida, né? Tem que conversar com a sua querida esposa aí sobre essa questão aí, ok? Né? Vamos ver aqui mais alguma coisa. O Felipe ainda diz, né? Gratidão a Hashem por quase 18 anos. Por quase 18 anos. Aqui saiu uma palavra que eu não estou entendendo, né, Felipe? A minha esposa, que Hashem nos abençoe sempre, né? Quase 18 anos, né, que está provavelmente alguma coisa assim, né, vivendo junto com a sua esposa, né, algo assim, né, Felipe? Né? Que o Eterno multiplique por mais 18, mais 18, mais 18, né, até os 120 anos, ou até, né, a manifestação de Mashiach, porque depois da revelação do justo Mashiach, aí não haverá separação nenhuma de fato, ok? Rosa Maria, Hashem tem trabalhado em minha vida. Estou precisando trocar de óculos, viu? Porque está difícil de enxergar aqui as mensagens pelo celular aqui, ok? Né? Baruch Hashem. Se nós percebemos que Deus está trabalhando na nossa vida, significa que nós não fomos colocados de lado. Portanto, permanecemos sendo amados por Hashem, ok? Vamos ver mais aqui. A Rosa Maria diz que é casada há 9 anos, que o seu marido fica falando que não queria filhos, parecia que estava com a mente dominada pelo sistema. Orei bastante para o Criador e falou esses dias que ele vai querer, né, um filho, né? Estou muito feliz, obrigado a Hashem. Baruch Hashem, que o Eterno aí dê graça nessa questão aí para vocês aí, ok? A Marli Stael lá também está dizendo, não, deixa eu ver aqui, eu não tenho filhos, amados, né? Não resta dúvidas, ô Marli, pergunta para Deus, né? Qual que é o objetivo disso e qual o propósito nisso daí, ok? Tudo tem propósito, então nós não podemos esquecer disso daí, tá bom? A Locádia, assim, com certeza, amado Rabino, gostaria exatamente como falaste há pouco.
Leocádia, deixa eu ver aqui que deu zebra aqui. Leocádia, Deus não despreza um coração sincero com uma prece sincera. Então busque a Hashem com uma prece sincera, um coração sincero, e Deus dará a resposta, certo? Segundo a palavra aí, amado Rabino, sei que é de forma respeitosa, não resta dúvidas, só para poder colocar um pinguinho aí, ô Leocádia, né? Não sou Rabino, o nosso Rabino é o Rav Yaakov Geranstadit, né? Eu sou um emissário, uma liderança regional de Bauru e região interior de São Paulo, ok? Então, estou muito longe disso daí de ser um rabino, então deixa o rabino para os rabinos, ok? Então tá bom, vamos lá então. Vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe aqui, amém? A palavra de sabedoria hoje é de número 193, que diz assim: existem muitas verdades, há uma verdade para cada ser e para cada partícula do universo, pois cada um reflete seu Senhor de um modo diferente. Buscar a verdade significa mais do que encontrar sua própria verdade. Significa achar uma verdade que funcione para você e para os outros, e não somente para você. Agora e eternamente, neste lugar e em toda parte, para o corpo e para a alma, para o sábio, para a criancinha inocente. Quanto mais elevada a verdade, menos limites ela conhece, ok? Então, verdades são realidades, mas uma coisa que nós precisamos entender: achar uma verdade que funcione só para mim, só para o eu, não é verdade, é egoísmo, e você está buscando em satisfazer a si mesmo, certo? Então, por isso é importante que a verdade ela funcione para todos. É direito de todos ter e viver a verdade, ok? Vamos para a nossa terceira leitura da semana de Pêssar, né? Que está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 13, do verso 1 ao 16. E para finalizarmos a nossa hoje, né? Logo em seguida, nós queremos trazer aqui uma história. Nós queremos trazer aqui uma história real, verdadeira, maravilhosa, linda, de uma fé usada com nobreza diante de tantos perigos, como assávamos matzá num campo de trabalho nazista, né? Um relato realmente de um sobrevivente dos campos de extermínio, ok? Então vamos fazer a leitura. Capítulo 13 de Shemot, com comentários de Rashi, do verso 1 ao 16, a consagração dos primogênitos. Em Sucote, Deus falou a Moshe dizendo: como poupei os primogênitos dos israelitas nessa praga mais recente, eles me devem a vida, portanto consagra a mim. Dentre os israelitas, todo primogênito de homem ou de animal, que seja o primeiro rebento de cada útero, ele é meu. Os homens primogênitos serão sacerdotes e oficiarão em qualquer altar privado que o povo erigir para oferecer sacrifícios. Manterão essa função até que o tabernáculo seja construído, momento em que os altares privados serão proibidos e o sacerdócio passará aos levitas. Os primogênitos de vosso gado e de vossos rebanhos serão entregues aos sacerdotes e sacrificados a mim. E vossos jumentos primogênitos serão redimidos mediante a doação aos sacerdotes de um cordeiro ou cabrito em lugar de cada um deles. A festa de Pêssar e a lembrança do Êxodo. Agora que o povo estava acampado em Sucote e já não tinha tanta pressa, Moshe achou
que era a hora de transmitir os comunicados de Deus que ele ainda não tivera tempo para passar adiante. Antes de apresentar as leis que Deus acabara de informar-lhe, relativas à consagração dos primogênitos, ele expôs as leis que Deus lhe enunciara previamente sobre a celebração da festa de Pêssar no futuro, com os seguintes pormenores. Moshe disse ao povo: recordai esse dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte Deus vos tirou daqui. Mencionarás o êxodo todo dia. Nenhum alimento fermentado será comido em Pêssar, a festa que comemorará o êxodo, como será detalhado mais à frente. Vede o quanto Deus é bom para vós. Esse dia em que estáis saindo é no mês do começo do amadurecimento dos cereais. Ele vos está tirando na primavera, quando o tempo é perfeito para viajar. Quando Deus te levar à terra dos povos canaanitas, incluindo-se aí a dos próprios canaanitas, dos hititas, dos amoritas, dos rivitas, dos jebuseus e dos perezitas, que ele jurou a teus antepassados que te daria, uma terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras e figos. Então executarás este serviço, o de oferenda do sacrifício de Pêssar, todo ano no dia 14 deste mês. Esse é o primeiro mês dos meses, o primeiro mês dos anos, quando eles saíram da terra do Egito. Depois do exílio babilônico, este mês, o primeiro mês, ficou conhecido como o mês de Nissan. Moisés não mencionou os perezitas explicitamente, porque se pôde deduzir que estão contidos no termo genérico canaanitas, e não citou os girgashitas, porque o território deles não se distinguia por manter leite e mel. E ele prosseguiu: por 7 dias, do dia 15 até o dia 21 de Nissan, comerás matzot, sempre que quiserdes comer pão. E no 7º dia haverá festa para Deus. Durante 7 dias, matzot serão comidos em vez de pão fermentado. Não será visto, isto é, encontrado nada teu fermentado, nem agente teu causador de fermentação em todo o teu domínio. E se em algum momento do futuro um de vós tiver um filho que ainda não saiba perguntar sobre a celebração de Pêssar, falarás a teu filho do êxodo por tua própria iniciativa no aniversário desse dia, contando a história milagrosa e despertando com isso seu interesse. Por outro lado, se tiveres um filho rebelde, tu lhe responderás, apontando para a oferenda de Pêssar, as matzot e as ervas amargas, dizendo: foi por causa do cumprimento de seus mandamentos como esses que Deus agiu em meu favor quando eu saí do Egito. Diz em meu favor e quando eu saí, em vez de em nosso favor e quando nós saímos. Na realidade, ele teria sido redimido com o restante das pessoas rebeldes, pois apenas os que se recusaram a partir pereceram previamente. Os judeus que se recusaram a sair do Egito foram aqueles que morreram na praga da escuridão. Na praga da escuridão, todo judeu rebelde que tinha decidido não sair do Egito, na praga da escuridão eles morreram. Justamente na praga da escuridão, por quê? Para que os egípcios não vissem a morte destes judeus rebeldes e não viessem dizer que a praga, ela também era para com os judeus. E na realidade não era para com os judeus, A praga da escuridão, ela foi para os egípcios. E na praga da escuridão aconteceu que os judeus rebeldes que tinham decidido a não sair do Egito, eles morreram a olho visto
de judeu para judeu. Mas o egípcio que estava na escuridão não pôde ver aquele judeu morrendo por causa da sua rebeldia, ok? O êxodo será então para ti um sinal quando puseres o tefilim de um único compartimento sobre teu braço mais fraco, isto é, o esquerdo para os destros, e uma lembrança quando puseres o tefilim de múltiplos compartimentos em sua testa, acima do ponto de vir que fica exatamente entre teus olhos, para que a Torá de Deus esteja em seus lábios, pois com mão forte Deus te tirou do Egito. E finalmente observarás esse decreto, o sacrifício e a festa de Pêssar, em seu tempo designado de ano em ano. Moshe então relatou ao povo as instruções referentes aos primogênitos. O seguinte mandamento só se aplicará quando Deus te levar à terra dos canaanitas, conforme ele jurou a ti e a teus antepassados, e adera a ti. E evidentemente, sempre que Deus te ordenar, que o cumpras antes disso. Pelo mérito da observância desse mandamento, entrarás na terra. Portanto, sempre que o executares, agradece a Deus por ele ter haver dado a terra, como se a estivesse dando a ti naquele mesmo dia. Separarás para Deus todo o primeiro rebento do útero, mesmo todo o primeiro filhote macho abortado de teu gado e rebanhos, será considerado de Deus. Além de separar os primogênitos de teu gado e rebanhos, redimirás todo o primogênito de jumento por meio da doação em lugar dele. Trarás um cordeiro ou um cabrito a um sacerdote. Se não redimires o jumento, tu o matarás de maneira particularmente cruel. Quebrarás seu osso do pescoço. Depois que entrares na terra de Israel e edificares o templo, redimirás também todo menino primogênito entre teus filhos, dando 5 shequels de prata a um sacerdote, quando o bebê tiver 1 mês, para que sirvam como pagamento em lugar dele. Então aqui nós encerramos a nossa terceira leitura da semana de Pêssar. E para nós encerrarmos, então como assávamos matzá num campo de trabalho nazista? Então o relato de um sobrevivente do campo de extermínio. Então vamos lá. A história, ela diz assim para nós: 3 homens, todos prisioneiros, não conseguiam pensar em nada além da proximidade de Pêssar, como milhares de judeus, incluindo seus próprios parentes, estavam sendo enviados para a morte numa base diária. Entre eles estava Yaakov Friedman, Moshe Goldenstein e Rabi Yekuziel Albertson, o Rebbe de Klausenburger, Tiveram a coragem e a presença de espírito para garantir matzá para Pêssar em 1945. Então, esses 3 personagens aqui, certo? Quem traz a narrativa para nós deste fato histórico é Moshe Goldenstein. Então, ele traz a história e nos diz assim: eis aqui a narrativa impressionante, onde os eventos que lhes permitiram a capacidade de observar a festa da liberdade em meio ao sofrimento abismal e no meio da morte. Nos dias anteriores de Pêssar, diz Moshe Goldenstein, nos dias anteriores a Pêssar, a guerra estava chegando ao fim. A incansável frota de aviões americanos enchia os céus alemães, seguindo uma saraivada de bombas que transformaram o complexo da estrada de ferro em ruínas, ali na cidade de Murdorf, mais ou menos assim que fala o nome da cidade, ok? Poupados da destruição estavam os campos de trabalho forçados nas redondezas, onde trabalhávamos sob as mais duras condições.
poupados da destruição. Ou seja, os americanos e os aliados, eles tinham, né, um mapa exato onde havia campos de extermínio. Então, nesses campos de extermínio, era proibido jogar bombas, mas ao redor eram jogadas bombas. Então, poupados da destruição estavam os campos de trabalho forçados nas redondezas, onde trabalhávamos sob as mais duras condições. Nós, prisioneiros, celebrávamos essa poderosa mostra da destruição aliada. Mas a ansiedade dos nossos vigias alemães era mais alta. A estrada era vital para os reforços de guerra e foram emitidas ordens para consertar os danos imediatamente provocados pelas bombas americanas. Então os alemães decidiram enviar um grupo de 12 escravos judeus para começar o trabalho. Eu me voluntariei para ir. Sabia que o trabalho seria excruciante, mas tinha esperança de talvez encontrar alguma comida em meio aos destroços. Chegamos a uma cena de total devastação. Os carros de transportes estavam caídos de lado, a fumaça subindo dos buracos, pedaços de trilhos tinham sido arrancados do chão e jogados ao lado em pilhas retorcidas. Praticamente todo o prédio tinha sofrido dano extenso. Estava claro que alguns dos carros não teriam mais conserto. Consegui desaparecer entre as fileiras de trens que ainda estavam de pés. Demorou um pouco, mas finalmente encontrei um carro da Hungria, carregado com trigo em sacos de estopa. Trigo! Encontrei trigo! É tão perto de Pêssar. Deus tinha nos dado um bom começo, mas como eu poderia esconder o trigo dentro do campo? Um gemido fraco no meio dos sacos chamou minha atenção. Ali, num canto escuro do carro, estava um homem esmagado pelo peso enorme do trigo. O homem resmungou algo mais, balbuciou alguma coisa, que eu reconheci como húngaro, o seu idioma, que era também o idioma natal do Goldenstein. Vi que ele usava o uniforme cinza de um oficial da SS. O que aconteceu? Perguntei. E ele respondeu, sussurrou alguma coisa, fracamente, né? Não consegui entender. Mas ele disse, entendo, deixe-me ajudar você. Quando me aproximei, vi as botas do oficial de cor preta e com aparência luxuosa. As minhas eram pedaços de couro rasgado que mal ficavam juntos. Vou tirar os seus sapatos, eu disse. Assim você vai se sentir menos preso e então veremos o que pode fazer. Quando desatei os laços, puxei as botas para fora. Então, usando toda a força e o ódio que conseguia dominar, balancei a cabeça do homem. Peguei as botas e continuei minha busca. Eu sabia que não tinha muito tempo e que precisava pensar numa forma de pegar o máximo possível de trigo sem que os guardas soubessem. Passar com sacos pelos portões principais nem sequer me ocorreu. O trigo seria confiscado e eu seria fuzilado, sem sombra de dúvidas, e em um segundo. Vaguei um pouco ao redor e descobri duas calças. Vesti as duas e fechei os botões ao redor do meu tornozelo com uma corda. Consegui então derramar uma pequena quantidade de trigo no espaço entre as duas calças. Quando minhas pernas estavam tão cheias ao ponto de que eu ousava carregar, comecei a longa caminhada de volta ao campo. Os bombardeios deixaram os alemães encurralados e temerosos. E nos primeiros dias após o ataque aéreo, a inspeção dos prisioneiros nos portões do campo era forçada, quase sem rigor. Assim eu consegui esconder uma boa quantidade de trigo. Tínhamos trigo, mas e agora? O Rebbe Sender de Reinfeldt, um colega interno e um Hassid Belzer,
ofereceu-se para esconder o trigo, e surpreendentemente ele conseguiu mantê-lo longe dos olhos espiões dos sentinelas alemães. Mais tarde, um antigo moinho foi procurado em algum lugar. Moemos o trigo durante a noite e usamos um pedaço de pano fino, coamos a farinha. Em seguida, precisávamos de combustível para acender um fogo. Durante uma passada pelo campo, pedi a todos para encontrar um pedaço de madeira e levá-lo de volta ao campo. Os ramos foram escondidos e chamaram a atenção de um guarda alemão. Ele me abordou. Por que todos estão com um pedaço de madeira? Então eu respondi: que diferença isso faz? As pessoas querem andar por aí com um pedaço de madeira. Deixe eles andarem com um pedaço de madeira horas. Tínhamos farinha e agora tínhamos combustível. Estávamos preparados para assar matzá. Uma noite antes de Pêssar, começamos a assar a matzá. Perto da porta da barraca ficava um prisioneiro, vigiando, com olhos temerosos, se os alemães se aproximavam. Acendemos um fogo sob uma lata de metal que funcionou como o nosso forno, e o preparo da massa assada debaixo do nariz dos nazistas começou a ser assada a nossa matzá. O Rebbe, Yaakov e eu misturamos a farinha e preparamos a massa. Trabalhamos depressa, não apenas por causa do limite estrito dos 18 minutos para não fermentar a massa, mas também por causa do perigo sempre constante, sempre presente de sermos achados, apanhados, descobertos, e o fuzilamento seria em questão de segundos. Então terminamos com 20 pequenas matzot. Na véspera de Pêssar, após retornar do trabalho, nosso pequeno grupo sentou-se para o Seder. Em pranchas de madeira ao redor estavam corpos adormecidos, exaustos do trabalho interminável. Para aqueles que celebravam, as durezas do holocausto e da vida no campo foram embora quando experimentamos a redenção bíblica do Egito. Incapazes de sentar por mais tempo, cada um comeu um pedacinho de matzá, o sabor das lágrimas se misturando com as migalhas de matzá em nossas bocas. Não pudemos sentar relaxadamente e recitar a Haggadah, mas naqueles momentos cada um rezou, cada um fez a sua prece, mais fervorosamente que desde então. As palavras que ainda ecoam em meus ouvidos: no ano que vem, em Jerusalém. Assim, disse-nos o sobrevivente dos campos de extermínios, alemães nazistas, Moshe Goldenstein, trouxe o seu relato vivo. Sim, no meio da escuridão, a luz pode brilhar. No meio da escravidão, a liberdade pode brilhar. No meio dos grandes e perigos terríveis, mesmo com a ameaça da morte, pode ainda brilhar a chama viva da fé. Por isso, amados, mesmo com esses tempos difíceis, fazendo um paralelo, mesmo com esses tempos difíceis que estamos passando e enfrentando, vamos ter a nobreza dos nossos amados irmãos mais velhos, o Filho primogênito de Deus, o povo judeu, e vamos viver esta liberdade. Pêssar, a festa da liberdade. Com a graça de Hashem, amanhã às 14 horas, à tarde com a Torá. Shalom, shalom, até amanhã.